Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo nesses dias o ápice de nossa fé, que é o Tríduo Pascal, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iniciamos ontem o primeiro dia do Tríduo, Quinta-feira Santa, que naquela última ceia já é uma entrega do Senhor. Portanto, a quinta-feira até a passagem da Sexta-feira Santa é o primeiro dia do Tríduo, o dia da entrega. Segundo dia do Tríduo é onde Cristo permanece na morte, de sexta-feira até o sábado. É esse grande silêncio, é o mesmo silêncio que você vê ao olhar para esse altar. Diferente de todos os outros dias do ano, desnudado. É o único dia do ano, Sexta-feira Santa e Sábado Santo, que não tem a Santa Missa. No Sábado Santo nós não podemos levar a Eucaristia nem para doentes, com exceção em estado de viático, de morte. Terceiro dia do Tríduo, Vigília Pascal, até o domingo da ressurreição. E aqui nós celebramos o terceiro dia, o Cristo que vence a morte. Aquele que desceu à mansão da morte, vence a morte. Podemos dizer que hoje, em Campina Verde, essa celebração da paixão do Senhor, a ação litúrgica, que ela é celebrada em 3 partes. A primeira, a liturgia da palavra, onde nós vamos ouvir Deus falar conosco. A segunda, a adoração da Santa Cruz. E a terceira, a Santa Eucaristia. Nós podemos dizer, em Campina Verde hoje está acontecendo essa liturgia em muitas igrejas. Então, com muita oportunidade do fiel católico de participar. À noite, 19 horas, nós vamos ter uma linda procissão, saindo aqui do Pai Eterno, para o Santuário da Medalha, com a imagem do Senhor morto, e deve ter muita gente. Deve ter muita gente de fora também, parentes de tanta gente que mora aqui. É que triste vir na procissão e não vir na celebração das 15 horas. Não tem sentido nenhum. Ir na procissão à noite, que é a liturgia, e não celebrar o momento, esse das 15 horas, ou melhor, não celebrar o Tríduo Pascal, a ceia do Senhor, a ação litúrgica e a vigília pascal, a procissão da noite não tem sentido. Hoje é dia, como quarta-feira de cinzas, de abstinência de carne, de preferência dos 14 aos 60 anos, mas quem tem mais possibilidade, a consciência leva a fazer também. Jejum de alimento, conforme aquilo também que cada um sabe aonde pode fazer. Nós iniciamos essa liturgia num profundo silêncio. Entramos em silêncio. O altar desnudado é um silêncio. E eu também devo estar em silêncio
Se a liturgia está ficando em silêncio, o celebrante que entra em silêncio, o altar que está silencioso, eu tenho que me silenciar com esse Deus que hoje está no silêncio da cruz. E ao chegar aqui, nós nos prostramos diante do altar. A prostração é um sinal de humilhação. Nós nos prostramos no chão, o lugar mais baixo, aonde Cristo desceu, no lugar mais baixo. Por isso nós estamos de vermelho na liturgia de hoje. É a liturgia da paixão. E paixão não tem nada a ver com a paixão de um casal enamorado. É a paixão do sangue do Senhor que nós celebramos hoje. Mas o vermelho também é a cor do Espírito Santo. Porque o Cristo se entrega na força do Espírito Santo, e não de outra maneira. Hoje nós ouvimos o Evangelho da Paixão de São João. Jesus aqui, ele sai com os discípulos e vai para um jardim, um lugar que eles já conheciam, porque eles já haviam ido naquele lugar. Portanto, o Evangelho inicia no jardim. O Evangelho termina num jardim. O jardim que inicia o Evangelho é o jardim onde Judas vai entregar o Senhor. O Evangelho, o jardim onde termina o Evangelho, é o jardim onde aquele que quando nasceu não teve berço, mas teve uma manjedoura improvisada, e agora ao morrer também não tem túmulo para ser enterrado. Vai ter sim um túmulo novo, por causa de Nicodemos e José de Arimateia, que nesse jardim o enterra num túmulo novo. Aquele que tudo deu, nasceu sem nada. Aquele que tudo é, que curou tanta gente, não tem nenhum túmulo para ser enterrado. Vai ser um túmulo emprestado. Judas aqui, ele vai e leva os soldados até onde Jesus está. Que bom seria que o Judas do Evangelho e os Judas cristãos católicos, em vez de levar guardas para entregar Jesus, pudesse levar pessoas até Jesus, para conhecer Jesus, para amar Jesus, e não para trair Jesus. E guarde bem isso, meu irmão. O Evangelho diz no versículo 4, Jesus é consciente. Ele não é um lunático, ele não é alguém que não sabe do que está fazendo, ele é totalmente consciente da vontade do Pai, consciente daqueles que o abandonaram, conscientes da nossa fragilidade e do nosso pecado, consciente do que tudo que está acontecendo. Jesus é um só. E aqui tem um destacamento de soldados, além dos soldados particulares dos sumos sacerdotes, para prender o inocente, sem armas, tanta arma para prender um desarmado. E procuram a ele, e ele mesmo se apresenta, sem medo,
porque tem consciência. Sou eu, vai dizer mais de uma vez, sou eu, a quem procurais, sou eu. Esse é o nome de Deus do Antigo Testamento. Sou eu sou. E assim Jesus se apresenta também. Diante dessa cena, nós vamos ver ainda Pedro cortando a orelha de um soldado, agindo com violência, uma vez que aprende com Cristo. Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que eu devo beber? Não é a primeira vez que Pedro tenta impedir Jesus de realizar o projeto do Pai. Que eu e você, na nossa caminhada de cristãos, não sejamos pedra de tropeço, como esse homem tão importante da igreja que é Pedro, nesse momento foi. Que Jesus nunca diga para nós o que ele disse para Pedro: afasta-te de mim, reticência. Nós vemos então agora Jesus sendo levado às autoridades religiosas, Anás e Caifás, e não podendo matar, por não ter poder civil para isso, o poder deles é religioso, Anás e Caifás. É triste chegarmos no mundo moderno. Aqui é questionável a gente pensar o que significa a palavra moderno. Moderno às vezes pode significar algo muito contrário do que a gente pensa. Moderno pode significar atrasado. A palavra moderno pode significar atrasado. Porque o mundo moderno, que tem condições de fazer guerra, é um mundo humanamente atrasado. Anás e Caifás são religiosos, atrasados. Religiosos que têm condições de entregar Jesus, fazendo pactos políticos, são atrasados. E não tem nada a ver com a religião que Jesus fundou. Eles não podendo matar, eles vão instigar o povo, porque que o povo é ovelha sem pastor, e vai indo na onda dos sumos sacerdotes, de Anás e Caifás, que vai se juntar ao poder político, representado aqui por Pilatos, que pode sim autorizar a crucificar, a matar. Poderes talvez tão díspares para matar se junta. Tome cuidado, porque todo mundo que está aqui e todo mundo que está nos acompanhando, você que está me ouvindo, você tem algum tipo de poder. Não sei qual é, mas tem. Seja o poder da sua empresa que você dirige, de patrão, patroa, poder de educar como professor, professora, religioso, poder sobre os filhos. Você tem algum poder. Não se junte com outro poder para fazer o que é errado, porque sempre a nossa consciência vai pesar. E Simão Pedro aqui, nós vamos ver na Páscoa, Simão Pedro aqui vai negar 3 vezes Jesus. Por isso que Jesus, lá no final do Evangelho, vai precisar perguntar para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? É para restaurar as 3 negações. Quantas vezes eu e você vamos precisar ouvir de Jesus: qual é o teu nome? Você me ama? Me ama? Me ama? Talvez muito mais do que Pedro. Pedro nega diante dessa mulher,
Não conheço. Pedro nega de novo aqui, quando está ali junto com o sumo sacerdote, não conheço. E pela última vez, novamente, Pedro nega Jesus. Aquele que Jesus pegou na mão lá na praia, olhou no olho dele para chamar, agora nega. Nega como nós. Nega porque temos medo de sofrer. Nega porque temos medo de morrer. Nega porque temos medo de perder privilégios. Temos coragem, sim, de cortar a orelha, como cortou Pedro. Oh, corajoso, com uma espada na mão, coragem de cortar a orelha, dizendo que estava defendendo Jesus, mas na hora de verdade, sem espada, que precisou dar testemunho, não foi capaz. Negou, 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 3 vezes, como Jesus já tinha dito para ele, que o galo cantaria nessa negação. E Jesus só é chamado de nomes blasfemos, de malfeitor, de blasfemador e tantas outras coisas. A corja religiosa leva Jesus para a corja política de Pilatos. Que interessante. 3 vezes Pilatos vai dizer. Talvez é uma das maiores proclamações, é um credo. O que Pilatos diz aqui é um credo. Eu não encontro nele crime. Eu não encontro nele crime algum. Eu não encontro nele crime. 3 vezes Pilatos disse isso. Sabe que ele é inocente, mas com medo do que eles diziam sobre César principalmente, se não soltas esse homem, não é amigo de César, e todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Os Césares, no plural de hoje, também existe, e deixa muita pessoa com medo de viver e fazer o que é certo. Não tenha medo, porque Jesus, Pilatos proclamou, ele não tem crime algum. Jesus vai ser levado para ser crucificado, chicoteado. O chicote que Jesus é chicoteado, ele é chamado de fragrum, ou flagellum, daí a palavra flagelação. São chicotes de várias tiras. Na ponta desse chicote, tem pedaço de osso ou bolinha de metal. O judeu, ele dá em torno de 40 chicotadas. Só que ele foi chicoteado por romanos. Jesus leva em torno de 120 dessas marcas. Quando esse pedaço de osso ou metal pega no corpo de Jesus, quando ele volta, ele arranca pedaço do corpo de Jesus. Jesus vai ser coroado com uma coroa de espinho. Muito diferente dessas coroas que a gente vê nos crucifixos, aqui em volta da cabeça. A coroa de espinho, ela é como um capacete, como se fosse um cesto de flor. Ela cobre toda a cabeça de Jesus. Quando os soldados afundam essa coroa de espinho feita de uma planta espinhosa, os espinhos perfuram as veias artérias de Jesus e sai muito sangue. Diz o Evangelho que ele leva uma bofetada de um soldado e depois mais para baixo diz que vários deles deram bofetadas. O termo grego não é bofetada, é bastonada. Então é provável que deram com um bastão no nariz de Jesus. Tanto é que o nariz dele quebra. Deve ter saído muito sangue ao quebrar o seu nariz. Tudo isso ele está passando no dia de hoje, nessa paixão. O Cristo que vai ser crucificado sofre por nós. Por nós. Ele sofre
todas essas dores de se entregar. Lá é colocado um letreiro em hebraico, latim e aramaico, dizendo que ele é o rei dos judeus. Eles até isso se incomodam. E vamos agora lembrar que Jesus mesmo, sofrendo e na cruz, com a mãe do lado e de pé, diz a ela: mulher, este é o teu filho. No dia de hoje, na sexta-feira santa, nós ouvimos Jesus nos entregar a Virgem Maria como filhos. Somos filhos, porque Jesus nos entregou a ela. E diz agora também: esta é a tua mãe. E o discípulo a levou para casa. O cristão católico tem que aprender a levar Nossa Senhora para casa. O lugar de Nossa Senhora é na nossa casa, é no nosso coração. Termina que tudo está consumado, assim ele na cruz vai dizer: tudo está consumado. Quebram as pernas dos soldados, porque nós estamos na véspera de sábado, é final de sexta-feira, e no sábado não se pode fazer nada. Quando se quebra as pernas daquele que está vivo na cruz, eles não têm mais força para poder respirar. Quebrando as pernas, eles vão morrer logo. Assim foi feito com os soldados. Com ele, pensaram que já estavam mortos, e com uma lança, transpassam o peito de Jesus, e dali joga sangue e água. Ou de modo científico, sai um líquido chamado pleuma. E agora, termina o Evangelho, José de Arimateia pedindo o corpo de Jesus para enterrá-lo no jardim que nós começamos essa liturgia. Que esse silêncio de hoje e de amanhã nos ajude a contemplar melhor, a nos aproximar de tudo isso que Cristo fez, de toda a sua entrega por amor de cada um de nós.